na fé, na graça de Deus. E vivemos dias de muitas incertezas, não é? Passamos uns dias vivendo aí muitas incertezas, mas eu já tenho pregado sobre certezas em meio às incertezas. Nós temos certezas, meus irmãos, de que Jesus Cristo veio a essa terra e realizou uma obra de salvação plena, completa, para salvar perdidos, pecadores que nele confiam, que reconheceram sua condição de pecadores, de necessitados da graça de Cristo. E temos a certeza de que um dia Ele voltará para buscar esse povo que confiou nele. Enquanto Jesus não volta, entre essa promessa da sua volta e a realização da sua volta, a igreja está por aqui, peregrinando, vivendo seus desafios em cada época. E o nosso desafio hoje, nós temos um desafio diante de nós, do qual nós precisamos estar conscientes de algumas verdades, das verdades das Escrituras. Eu penso que, como cristãos, tenho procurado trabalhar isso, consciência de maneira pessoal, individual, de quem nós somos em Cristo. Somos filhos, alvos da graça de Deus, somos salvos, perdoados. Tenho trabalhado as verdades da palavra que nos conscientizam de quem nós somos em Cristo Jesus. Mas penso que também nós temos que ser conscientes nesse tempo de algumas verdades de quem nós somos também coletivamente como igreja, como povo de Deus. Esses dias eu tenho pensado muita coisa. E tenho orado por isso. Nós passamos no ano passado 6 meses sem abrir as portas da igreja. Quase 6 meses, foram 5 meses exatamente. Nós estamos nesse ano de 2021, com 2 meses que não abrimos a porta dessa igreja. O quanto isso refletiu para essa cidade. Jesus, quando vier buscar a sua igreja, obrigado, meu irmão, Ele vai levar um povo para si, mas que marcas esse povo deixou de Cristo aqui? Ele não veio buscar ainda há tempo da gente fazer alguma coisa como povo dele aqui na terra, mas esses 2 meses, o que fez falta essas portas se abrirem, foi para alguns que costumam gostar de que ela esteja aberta no domingo, às 19h30. E a nossa razão de ser, será se é essa? O fato de não estarmos nos reunindo faz com que eu fique preocupado, porque tem pessoas dentro da igreja que faz meses que eu não tenho contato e que eu não falei nem por telefone, e é tanta gente que tem hora que a gente fica meio atolado, e tem pessoas que eu não falei durante esse período desse ano ainda. E eu me preocupo desse cuidar de 150 pessoas, e aí compartilho isso com a liderança, mas nós olhamos cuidar de tanta gente. Será se não era mais fácil se nós já fôssemos acostumados a cuidar uns dos outros? Da gente ser um povo, uma comunidade que cuida uns dos outros. Mas parece que tem muita coisa que a gente precisa ser consciente de quem nós somos. E nesse ambiente de igreja, nós temos que pensar em quem nós somos como corpo de Cristo, nesse cuidar uns dos outros, mas também do propósito que
que devemos ter aqui como corpo de Cristo, desse cuidado mútuo, mas nós estamos como igreja hoje inseridos num ambiente de sociedade extremamente polarizada. Abrir uma rede social hoje, abrir até qualquer telejornal hoje, o que marca o telejornalismo não é a informação, é ter dois debatedores, um de um lado, outro do outro, para saber quem está com a razão. O conflito hoje, de segunda-feira para cá, ou de domingo para cá, era abre ou não abre, fecha ou não fecha, reúne ou não reúne, está sendo assim. É quem está certo, quem está com a razão. E aí cada um se posiciona e quer se levantar para mostrar que tem razão. Eu não me converti, ou não fui convertido à razão. Eu fui convertido a Cristo. Eu não quero, nem tenho pretensão nenhuma de ser o pastor, aquele que cuida de tudo, que faz tudo. Não é isso que eu quero. E nem tampouco quero ser aquele que sabe tudo sobre as verdades bíblicas, ou tem a razão em tudo em relação à Bíblia. Não quero isso. Mas eu quero transmitir algumas consciências para nós da palavra de Deus hoje, como igreja, de quem nós somos. Nós somos, dentre as figuras que Deus usou para a sua igreja, de quem nós somos, uma delas é que nós somos um corpo. E eu quero ler isso em 1 Coríntios capítulo 12. Porque dentro desse ambiente em que a igreja hoje está inserida, um ambiente de sociedade polarizada, eu vejo a igreja hoje como um lugar tão fácil de se polarizar coisas, tão fácil da gente se extremar, se dividir, por qualquer motivo. E eu penso que, dentre as muitas coisas que nós temos que ser conscientes hoje, uma delas, que sempre a igreja teve que ser, mas hoje eu quero que a gente trabalhe isso, essa consciência de que nós somos um corpo, e é isso que a Bíblia fala que nós somos aqui nesse texto. Dentre as ilustrações, uma delas é que nós somos corpo. Vamos lá. 1 Coríntios 12 até o 27 diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou corpo, não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Vamos orar. Querido Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por sua palavra. Senhor,
O Senhor nos comprou por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo para sermos um corpo. E eu lhe peço, Senhor, que o Senhor trabalhe na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, para que a gente possa ser conscientizado dessa verdade, de que somos um corpo. E ainda que um membro precise ser retirado, amputado para não contaminar todo o corpo, ainda assim é doloroso quando se perde um membro. Mas que, Senhor, no que fica do corpo do Senhor, que é a sua igreja, nos ajude a cuidarmos uns dos outros. E nos ajude, ó Pai, a vivermos em unidade, de acordo com quem nós somos em Cristo Jesus, como corpo, como coletivo. Nos consciente disso nesse momento, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Como eu disse, tudo hoje na sociedade é muito polarizado. E não tem como se tratar hoje, até a nível de doença, sem entrar num assunto de polarização. Já pensou nisso? Uma doença se tornou motivo de se polarizar tudo, até dentro das igrejas. Quando se fala de doença, já não se fala tanto sem se envolver a política no meio. E não é que crente não tem que se envolver com política, não é que crente tem que ser alienado, não é isso. A questão é que quando uma coisa, em detrimento de uma questão, de uma razão, até com fundamentos bíblicos, a gente acaba infringindo outros princípios bíblicos com isso. Eu penso assim que, ouvindo aqui a irmã Marlene falar sobre países perseguidos, ou países onde os cristãos são perseguidos, a gente tem uma ideia de que o arrebatamento da igreja, quando a igreja passar pela tribulação, então os cristãos já não, aliás, quando vier a tribulação, a igreja não estará nela, ela terá sido arrebatada, sim. Mas parece que a gente esquece que o que vem na tribulação, ou o que precede ali a tribulação, é esse levantamento do anticristo. Não é que a igreja não passará por perseguição, porque perseguição basta girar um pouquinho o globo, basta partir para o outro lado do planeta, que tem gente sendo perseguida, tem gente sendo presa por causa da sua fé. Então, que o arrebatamento livra a igreja da grande tribulação, mas o arrebatamento não significa dizer que a igreja não será perseguida até lá. Precisamos ter consciência disso. Tem gente sendo perseguida agora, nesse exato momento, por causa de Cristo. Basta girar o globo e mudar aqui o contexto de não ser o país onde nós estamos. Algumas coisas a gente precisa ser conscientes de determinadas verdades. Pode vir perseguição, sim. Mas eu penso que, vindo uma perseguição para a igreja, ou algo com relação a nós dentro do nosso país, mesmo que isso seja antes do arrebatamento, e dizer que não vem perseguição antes do arrebatamento, viaje para outro lugar, para um país como a Coreia, vá para os países perseguidos e prega o evangelho lá, e você vai ver que não precisa vir o arrebatamento para que o povo seja perseguido, não. Basta pegar um avião e ir para um outro lado do mundo. Então, nós poderemos sim ter perseguição. Agora, o que eu penso é que a nossa luta seria contra um ímpio, um governo ímpio, um pensamento ímpio, mas sabe, o terreno dentro da igreja está muito bem preparado para a primeira luta a ser enfrentada, não é lá fora. Não é contra o governo, não é contra o Estado, não é contra os principados, potestades do mundo lá fora. É entre nós mesmos. Basta acontecer qualquer coisa, dizer ou fecha, que um grupo se levanta, ou basta dizer abre, que outro grupo se levanta. Não é lá de fora, entende? Não é mais uma questão de decreto ou não decreto, não é mais uma questão de estar liberado ou não estar liberado. Está aqui, não é isso. Está aqui. É um terreno preparado para que o povo, a igreja, se desuna, se degladeia entre eles mesmos.
Nós somos corpo, meus irmãos. Corpo é para cuidar uns dos outros. Jesus Cristo nos colocou como membros, cada um no seu lugar, como lhe aprouve. Para quê? Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Para que haja um cuidado mútuo desse corpo com seus membros. Por quê? Porque se um membro sofre, o outro sofre com ele. E hoje parece que não é isso que nós vemos. É de que a minha razão, ela pode ser uma razão que primeiro eu posso até me isolar, eu posso ser membro em casa. Não existe isso. Olhando para esse texto, eu não posso ser cristão fora do ambiente de igreja. Você está entendendo? Não estou falando de ficar em casa porque sou do grupo de risco, porque sou idoso, porque tenho um filho pequeno, porque... Não estou falando disso. É que tem pessoas sendo conscientizadas hoje, a partir dessa situação, de que eu posso ficar só sem ser membro de uma igreja, sem estar vinculado a uma igreja. Querido, nem família é considerado igreja. Igreja é um corpo de pessoas salvos pela graça de Cristo. As epístolas, nas introduções das epístolas, Paulo conscientiza do que é a igreja. São santos, alcançados pela graça de Cristo numa determinada localidade que forma um corpo. E esse corpo tem muitos embates e combates lá fora para enfrentar. Com o mundo lá fora. Mas está se preparando um terreno para que esse corpo seja dividido. Não é de agora. Essa igreja que Paulo falou que eles eram um corpo, ela estava enfrentando um problema de divisão. Abra no capítulo 1. Versículo 10. Em diante, até o 17, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo conclama aqueles irmãos, dentro de um ambiente complexo de igreja que eles viviam. Tanta coisa Paulo vai tratar de imoralidade, de pecado na vida daquela igreja, de tudo, mas lembra o que Paulo começa no capítulo 1 a tratar dessa igreja? Divisão no corpo. É nesse contexto de um ambiente de uma igreja fragmentada, dividida, partidarizada, com homens top, Paulo, Pedro, Apolo, e tinha um grupo mais espiritual que não sou de nenhum, eu sou de Cristo. Mas era um grupo dividido. E que Paulo vai exortar esses irmãos, fazer um rogo àqueles irmãos. Não é uma orientação, não é um pedido, é um rogo. Para que eles falassem a mesma coisa. E que não houvesse entre eles divisão. Para que eles fossem inteiramente unidos. Versículo 10. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Conscientizando Paulo essa igreja de que a razão dela ser como igreja, uma das coisas que iria glorificar a Deus, era a união desse povo.
no mesmo parecer, numa mesma disposição mental e no mesmo parecer. É dentro desse ambiente que Paulo escreve 1 Coríntios 12. É para essa igreja. E ele dá a eles a consciência, no versículo 27 do capítulo 12, tanto de individualidade como de coletividade. Ele diz, versículo 27, ora, vós sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo. Cada um deveria ser consciente da sua individualidade como membro, mas de que esse membro sozinho não é corpo. Ele faz parte de um corpo. E que esses membros deveriam exercer um cuidado uns com os outros, para o bem do corpo. Para o bem do corpo. Nós temos que ter essa consciência de que somos um corpo e que, como corpo, devemos manter uma unidade. Não há membro separado não é corpo. Nem que um ache que porque olho não é do corpo, nem por isso passa a ser corpo. Porque ele diz que se o corpo fosse todo um membro, versículo 19, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Temos que ser conscientes do terreno que está sendo preparado de polarização, de divisão, que tira o cuidado nosso uns com os outros, mas começa a se degladiar uns aos outros. Isso enfraquece a igreja, isso enfraquece a expansão do reino de Deus. Eu não quero me alongar, mas eu quero só que você entenda que duas coisas que Deus fala mostra da importância da unidade. Duas coisas um pouco assustadoras, que parece que a gente está falando aqui nesse contexto de igreja, e eu vou citar textos aqui, a nível de igreja, de Novo Testamento, mas tem duas coisas que Deus fala assim, que me mostra assim, o quanto eu e você devemos ver o quanto é importante a unidade. A primeira coisa está lá em Gênesis 11. Em Gênesis 11, Deus vai intervir na unidade do povo. Mas olha o porquê aqui no capítulo 11 de Gênesis. Gênesis 11, a partir do versículo 4, diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornaremos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O propósito do povo aqui estava em desconformidade com o propósito de Deus, lá de Gênesis. Voltando uns capítulozinhos para Gênesis 2, Gênesis 1, voltando um pouquinho para Gênesis 1, o versículo 28, depois de ter escrito aqui que ele criou o homem e a mulher, e homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou, o versículo 28, ele diz, e os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, e sujeitai e dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. O propósito de Deus era que o homem e mulher fossem fecundos, se multiplicai e enchesse a terra. O povo, pós-queda aqui, estava com um propósito que destoava da palavra de Deus, do propósito de Deus. E olha o que Deus vai dizer no versículo 7. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre e os filhos dos homens, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, versículo 6, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos a língua, a sua linguagem, para que não
entenda a linguagem um do outro. Dessarte o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. O povo se uniu para um propósito contrário à palavra de Deus, e Deus, entendendo que a unidade desse povo num propósito contrário deveria ele intervir nisso, ele vem e espalha esse povo. Mas olha o que a gente vê aqui. O que Deus enxerga nesse povo? A força da unidade era tamanha que precisou ele o quê? Intervir. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 12. Mateus 12, versículo 22, Jesus vai expulsar aqui um demônio. Versículo 22 diz: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o Filho de Deus? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este expele demônio, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Qual é a colocação de Jesus a respeito dessa postura desses fariseus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? O pensamento de Jesus é que até o pensamento de vocês sobre mim está errado, mas até de maneira lógica está errado, não é só de maneira teológica. Satanás, se ele expelisse Satanás pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios, significaria dizer que o reino de Satanás estaria dividido. E ele está querendo dizer o seguinte: nem o reino de Satanás, que é o maior promotor de divisão no mundo, eles estão bem unidinhos. Nem que seja para promover divisão no meio do povo de Deus. Mas ele não se divide, porque todo reino dividido, e aí palavras de Jesus, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Com esses textos, e não é de outros senão do próprio Deus, me levam a crer que Jesus está enfatizando aqui que a unidade, ela tem uma importância. E quando Paulo escreve à igreja de Corinto, conscientizando eles de quem eles são, de que eles são um corpo, ele quer conscientizar da importância da unidade desse corpo. Quero ler só alguns textos com meus irmãos, para a gente ir entendendo isso. Vamos ver como Jesus fala isso para os seus. João 17, na sua oração sacerdotal. Não sou eu. Atente se não é importante nós olharmos para isso nesse momento. João 17, 20 em diante, até o 26, diz assim: Jesus ora, intercedendo pelos seus, e diz: não rogo somente por estes, versículo 20, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ainda o farei
e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Desejo de Jesus para o seu povo: unidade. Era dessa maneira que iríamos glorificar o Pai. Atos capítulo 2. Versículo 42. Em diante, ele disse que esse povo, quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles começam a viver em comunidade, agora com uma nova perspectiva chamada de igreja. Versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O versículo 46 diz que eles perseveravam unânimes. Não é uma unidade de todo mundo pensar igual, mas é uma unidade de unanimidade de propósito. Nós podemos pensar diferente em algumas coisas, mas nós não podemos perder a unidade de propósito. Quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, meus irmãos, qual era a doutrina dos apóstolos? Sabe qual era? A doutrina dos apóstolos é Cristo. Os apóstolos não tinham outra doutrina a não ser Cristo. E esse povo prezava por isso, por essa unidade de propósito, de glorificarem a Deus como corpo de Cristo, como pessoas que haviam sido convencidas da sua condição de pecadores, a um ponto de dizer para Pedro: e aí, o que é que nós fazemos? O que é que nós vamos fazer com essa mensagem do Evangelho? Se arrependam e cada um seja batizado. É o que diz o capítulo 2, versículo 37, quando eles haviam pregado Cristo, quando Pedro havia pregado Cristo, ele diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Era um povo consciente da sua condição de pecador, da sua necessidade de Cristo, de arrependimento e de confissão a Cristo. E esse povo começa a viver em comunidade, um grupo grande de pessoas, mas com unanimidade de propósito. Entendiam que era um corpo. Efésios 4. Parece que esse negócio de divisão não foi questão só da igreja de Corinto, tinha alguma coisa acontecendo lá em Éfeso. Que leva Paulo a escrever no capítulo 4 o seguinte. E observe que como ele escreve a Corinto, capítulo 1, versículo 10, ele usa uma expressão que novamente não é um pedido, não é uma orientação, é um rogo que ele fez em 1 Coríntios 1 e 10, não foi? Olha o que ele diz, capítulo 4, versículo 1. Efésios, os primeiros 3 capítulos, doutrina, ensinamento doutrinário de Cristo, como Cristo os alcançou, quem eles eram, a graça de Cristo que tornou ele filhos, a barreira foi quebrada entre judeu e gentil, e agora estes deveriam viver como? Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação ao qual fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar
a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E aqui é todos os que lá em Éfeso foram alcançados pela graça de Cristo. Qual é o rogo de Paulo? É que eles, imbuídos de humildade e mansidão, as primeiras duas palavras que tem no versículo 2, e quando Jesus diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? As duas palavrinhas que está aqui, está lá: manso e humilde de coração. Esse povo deveria ser imbuído dessa humildade, dessa mansidão e dessa longanimidade, desse suportar uns aos outros em amor, e eles deveriam se esforçar diligentemente para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Filipenses 2. Paulo também escreve a essa igreja em Filipe, dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Cristo, quando se entregou naquela cruz, foi em favor dos outros. Não foi pensando em si mesmo. Às vezes a gente está pensando em nós, se a gente tem razão ou não, se eu sei ou não, se eu estou certo ou não, se eu tenho razão ou não. E eu fico pensando que ambiente tem sido preparado para que o primeiro desafio que a igreja enfrente não seja lá fora, seja dentro logo. Porque se ela enfraquecer dentro, que estratégia, né? Se ela não tiver unida, se ela já se degladiar dentro, o que precisa mais? Com o que nós vamos lutar fora se nós já estamos lutando dentro? A nossa natureza pecaminosa, ela é um terreno fértil para se vangloriar, de achar que eu estou certo, que eu estou... Eu penso que nesse período, irmãos, é um período complexo. E o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14, diz: acolhei o que é débil na fé, não para discutir opiniões. Não crê que de fato tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu para julgar o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Não faz diferença de dia em dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre os dias, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Nesse momento é um momento delicado, onde alguns não vêm. E eu não julgo quem não vem. Alguns vêm.
E eu não acho que quem vem deve ser julgado pelo que não vem. Cada um deve ter bem definido isso. Mas não usar disso para promover divisão no corpo. Que o princípio da unidade seja estabelecido independente de uma opinião. Que nós não percamos de vista a consciência de quem nós somos como coletivo, corpo. E eu digo isso porque eu penso que o cenário que antecede a vinda de Cristo não é um cenário de que o Messias ele é um líder político que vem, que vai melhorar tudo, que vai tudo ficar aberto. Não é esse o cenário que eu vejo para a vinda de Cristo. O meu Messias que eu espero não é um governante que vem para abrir tudo e favorecer tudo para os cristãos. Não é esse o Messias aqui. O meu Messias ele já veio. Ele não vem, ele já veio. E ele vai voltar para buscar os seus. E a pergunta de Jesus é pertinente. Quando vier, pois, o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E como é que essa fé está sendo expressa no seu coletivo também? Será que nós temos essa consciência de que somos corpo? De que quando tratamos uns com os outros, ou em rede social, ou seja como for, nós temos que ser conscientes de que antes de qualquer coisa, nós somos um corpo, e que quando alguém está em algo que não está em conformidade com a palavra, eu tenho que pegar a palavra e fazer o quê? Ir para as redes sociais e discutir. Não, eu tenho que pegar a palavra e ir até aquela pessoa e tratar com ela. E se ela não der ouvido no que ela está sendo contrária à palavra, eu devo chamar mais algumas pessoas e confrontar aquela pessoa com o quê? Com a palavra. E se ela não ouvir a palavra, eu devo trazer isso à igreja. Percebe como às vezes a nossa maneira de resolver as coisas está parecendo com tudo, menos com o princípio que Jesus deixou de como deveria ser resolvido na igreja dele? Eu ficaria muito feliz se o povo tivesse discutindo por questões do Evangelho, brigando pela causa do Evangelho. Mas o que eu vejo é um terreno preparado para as pessoas discutirem suas opiniões, querendo cada um ter mais razão do que o outro, ferindo expressamente, muitas vezes, o princípio de quem nós somos. E talvez isso seja uma falta de consciência de quem nós somos como coletivo. E que os problemas existentes na vida de cada um de nós de pecado deve ser tratado baseado na palavra, não numa disputa de quem tem ou não tem razão em rede social, não numa disputa de que quem está certo ou quem está errado em vir ou não vir para a igreja. Que Deus nos encontre em unidade, seja vindo hoje, ou seja vindo amanhã, ou seja vindo daqui a alguns anos, mas que Ele encontre um povo unido, disposto a lutar contra as coisas que virão contra o seu povo, mas não que Ele encontre um povo que já briga demais entre si. Que nós lembremos que, como membro de Cristo, o que eu devo como membro é cuidar com igual, exercer minha função com igual cuidado uns com os outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a isso. Senhor, nós vivemos tempos difíceis, sim, mas nunca foi fácil. Nunca o cristianismo foi algo como andar num caminho largo. Sempre a porta foi estreita. Sempre os desafios que cada um dos seus filhos e servos enfrentou, em cada tempo, em cada época, foram de dificuldades, de lutas. E hoje não é diferente, Senhor. Por isso eu lhe clamo que, em nome de Jesus, o Senhor dia a dia nos conscientize de quem nós somos, individualmente como filhos, salvos pela graça do Senhor, que nós não venhamos a querer se justificar ou
mas que nós entendamos de quem nós somos em Cristo, salvos, filhos, livres de condenação, porque já não há condenação para os que estão em Cristo. Mas que o Senhor nos conscientize também de quem somos como igreja, tanto a partir de como nós vivemos uns com os outros como irmãos, como também a partir de como nós refletirmos Cristo para os lá de fora, para os perdidos, Senhor. Que a nossa mensagem do Evangelho não seja uma mensagem da boca para fora, mas seja uma mensagem de quem foi impactado por sua graça, transformado pelo Evangelho, de maneira que vive Cristo, o Evangelho, na sua vida, tanto em casa como para os outros. Mas nos ajude a fazermos isso também como igreja, Senhor. Que nós possamos ser um corpo que reflete a glória do Senhor. E que de alguma maneira, no meu coração e no coração de cada um que ouvir sua palavra, aonde ela chegar, que a sua palavra possa trabalhar nos corações, nos conscientizando de quem nós somos como corpo de Cristo. Nos ajude a isso, Senhor. Eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe os que estão a partir de casa conosco, pelas lives do YouTube e do Facebook. Que Deus abençoe cada um. E vamos orando pelo desenrolar das coisas a nível de futuro.